Muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Richard de Nascimento, sou terapeuta e quero levantar aqui esse assunto. Tá todo mundo falando e chega uma hora que a gente fica um pouco incomodado com algumas coisas que são ditas, principalmente quando elas são absolutas. Então, vou expressar minha opinião como terapeuta, que é o seguinte: quando você. Eu vejo que tem muita gente falando, por exemplo, vou falar primeiro do jogo. Muita gente falando sobre a questão de que algum tipo de jogo possa ter influenciado os meninos. Vamos lá. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. De fato, o ser humano, qualquer terapeuta vai ter que concordar comigo, que qualquer ser humano é uma soma de acontecimentos, de coisas que ele ouviu, de coisas que ele viu, de sua criação, e em que nenhum desses fatores é absoluto. Ou seja, se você não está bem psicologicamente e passar a maior parte do seu tempo jogando um jogo violento, vendo um noticiário violento, ou estando com convívio com pessoas violentas, ou tudo ao mesmo tempo, provavelmente você será tendencioso a ser violento. Mas nenhuma dessas coisas, sozinho, tem o poder de mudar a vida de outra pessoa, seja para melhor ou para pior. A criação, as coisas que você lê num livro, que você vê na TV, que você joga num jogo, todas elas têm influência. E aí tem a frase que está aqui com relação a vítimas ou vilões, me remete a alguns acontecimentos. Eu vou dar exemplo fictício e vou dar um exemplo real, tá? Toda situação de revolta, ela cria heróis ou vilões. E eu vou repetir essa frase para ela ficar mais clara. A revolta cria ou heróis ou vilões. Por exemplo, inclusive essa frase ela foi dita também por um psicólogo quando estava clinicando uma pessoa que vivia uma vida extremamente saudável, não fumava, não bebia, praticava esporte, colaborava em tudo dentro da sua alimentação e de repente desencadeou um câncer. Então a revolta fez com que ele pensasse: agora eu vou arregaçar, já estou na merda, vou terminar de arregaçar mesmo o plantão e fazer e acontecer e vou ser outra pessoa, aquela coisa toda. Bom, a frase que eu disse foi dita por esse psicólogo. E por quê? Porque ela é decisiva. Realmente, a revolta pode criar um herói ou um vilão. Neste caso, eu não sei o desfecho da história, mas sei o que foi feito na clinicagem. Dois exemplos fictícios que a gente pode usar, são de super-heróis, e é legal falar do super-herói, porque eu não tenho como saber quem acessa o vídeo. E muitas das pessoas, elas se espelham naquilo que vê, que é o que a gente acabou de falar. Então é legal quando a gente fala de super-heróis, porque tem gente que vai se espelhar. Não só crianças, adultos também fazem isso, só que em uma escala menor. O personagem, por exemplo, do Loki, o irmão do Thor, descobrindo que não era filho de Odin, se revolta e quer matar todo mundo, quer fazer acontecer e tudo mais. Enquanto o personagem do Peter Parker, do Homem-Aranha, meio que dá uma colaborada com o assassino do pai sem saber que era o assassino do pai, né? Deixa ele passar na frente. Do assassino do tio, aliás. E com a revolta ele pensa: vou salvar o mundo, eu vou evitar que isso volte a acontecer, eu vou prender o máximo de bandidos possível, eu vou ajudar todo mundo, mesmo que isso demande mais ônus do que bônus, enfim. E outro exemplo agora prático de quem usou da revolta como combustível para algo bom, eu vou voltar no assunto do câncer porque eu convivo, é bem próximo de mim uma pessoa que vivia uma vida normal e que quando decidiu dar uma mudada assim, começar a ter uma vida mais saudável, desencadeou o câncer. E aí, parece até brincadeira, né? A pessoa começa a viver uma vida mais saudável e bum. E devido ao fato dessa pessoa, né, ter desencadeado um tipo de câncer específico, ela não pode se alimentar com qualquer coisa, ao extremo de não poder beber leite, por exemplo. E eu
não sei nem se conseguiria suportar coisas assim, porque o que acontece? Alimentar-se, comer, é uma coisa maravilhosa. Tá entre, sei lá, quase no topo, acho que está entre as 3 maiores prazeres do mundo, está comer. Então, como terapeuta, eu também falo que tem muitas coisas, muito humor seu pode ser extremamente modificado pelo aquilo que você come, certo? Então, quando a pessoa fica limitada a determinados alimentos, ela pode ficar extremamente estressada. Inclusive, a gente acompanha casos em algumas vezes que a pessoa, por exemplo, faz uma dieta e ela come um montão de coisa que ela não quer comer e não adianta, porque ela começa a ter um nível de estresse, libera um montão de ácido no estômago e, caramba, não funciona porque ela está estressada, porque o nível de estresse dela subiu. E aí ela está totalmente desregulada, então não vai funcionar. E aí você imagina, se chega a esse extremo todo, uma pessoa que totalmente proibida assim de sei lá, beber leite, por exemplo, poderia ficar revoltada com a vida, ainda mais quando foi a hora que ela estava tentando mudar. O que ela fez? Ela pegou isso e usou de combustível para o bem. Ela mesmo criou alimentos naturais, criou, que eu digo assim, manipulou, né, alimentos naturais, de forma que eles ficassem gostosos, que o açúcar usado fosse natural, e é possível fazer isso. E não somente isso, mas difundiu isso para que outras pessoas experimentem. Ou seja, para que outros não precisem sofrer o que foi sofrido durante um tempo até a construção dessa ideia. Então, assim, para encerrar, ficou um pouco longo, mas o assunto demanda um pouco de tempo, inclusive em caráter informal, que eu estou postando o vídeo hoje. Normalmente eu posto os vídeos quarta e quinta, mas o assunto está recente, eu preciso falar. Muita coisa acontece antes de um acontecimento maior, certo? Então isso não diminui a culpa de ninguém do que aconteceu, mas culpabiliza muita gente no processo, no caminho. Não é um jogo sozinho, não é só os pais, não é só as pessoas, não é só o bullying. Um pouquinho de cada coisa vai sendo acrescentada, um pouquinho de falta de atenção, um pouquinho de não perceber os sinais. Porém, a gente tem que ter certa cautela de não virar apenas juiz julgando. Porque quantas pessoas tem em nossa volta, pertinho da gente, que dão sinais claros de tristeza e a gente acha que não tem nada a ver. Porque só tem a ver quando acontece alguma coisa grave. Só tem a ver quando já passou do limite, quando acontece alguma coisa extrema. Então vamos aproveitar que está todo mundo comovido do assunto e presta atenção em quem está perto de você. Presta atenção em você mesmo, inclusive, porque as pessoas também esperam para se clinicar, seja num psicólogo, com a psicanálise ou outros tipos de terapia, quando já está muito ruim. E vamos lá, qualquer doença, porque não se esqueçam que a terapia é uma ciência, qualquer doença, quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais rápido o início do tratamento, mais possibilidades de tratar ou até de curar aquela patologia ou impedir que ela se torne uma patologia, que às vezes é só um sintoma. Entendeu? Logo, preste atenção em você mesmo e se clinique. Qualquer sintoma, por mais que pareça bobagem, às vezes não é. Então preste atenção em você, preste atenção no outro. Obviamente que com isso a gente não pode potencializar os nossos problemas, não é essa a proposta, mas é a gente ter um olhar mais atencioso para o outro e para si mesmo. Sem mais delongas, um grande abraço para todos.